Bom, sejam bem-vindos a essa aula, acredito que seja a 16ª aula, né? 16ª aula para o concurso público da prefeitura. Nesse encontro, nessa aula, nós resolveremos exercícios. Temos 8 exercícios para resolver hoje. Vou só compartilhar aqui a minha tela um momento. Tela inteira. Tá conseguindo ver agora? Compartilhei aqui a minha tela. Tá conseguindo enxergar? Sim, Beleza. pareceu legal. Valeu. Antes de irmos para o exercício 1, vamos ver um pouco de teoria que a gente vai precisar entender, não só para resolver esse exercício, o 1, que é o primeiro, e tem também mais outro exercício que a gente vai ter que usar esse conceito que a gente vai ver agora. Vou só apagar aqui e fazer do zero. Na exponenciação, a gente tem alguns casos que podem cair. Nós veremos aqui alguns conceitos de exponenciação quando a gente tem expoente negativo, quando a gente tem base negativa. A gente até vai ver no final, a gente já viu um pouco nas aulas sobre base negativa, mas sobre expoente negativo nós daremos mais um foco nessa parte aí de base com expoente negativo, porque temos algumas manipulações matemáticas quando caímos nesse tipo de situação, né? Que, pelo que eu vi, foi corriqueira nessa prova que vamos resolver agora. Vou ver aqui. Bom, digamos que eu tenha... Vou colocar em azul. Se quiserem acompanhar na nota de aula de vocês, digamos que eu tenha 4 elevado a menos 2. Como que eu faço? Se fosse 4 elevado ao quadrado, era tranquilo, né? Era pegar 4 vezes 4 é igual a 16. Se a gente pegasse aqui, ó, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Se fosse assim, era bem mais tranquilo. Mas e agora? Quando tem um 4 elevado a um expoente negativo, a gente tem que usar o seguinte artifício matemático. A gente tem que sumir com esse sinal de negativo que está no expoente. Temos que sumir com esse sinal de negativo. E como que a gente faz isso? Invertendo a base. Como assim invertendo a base? Tem um número sozinho aqui, o número 4, né? A gente pode supor que embaixo do 4 a gente pode colocar um traço que tenha 1, né? Um imaginário. Porque 4 dividido por 1 vai ser 4 do mesmo jeito. Então a gente pode colocar assim 1 aqui porque não vai mudar a nossa sentença. 4 dividido por 1, 4 sobre 1 é igual a 4. Então, para assumir, tomando essa situação aqui, de colocar um 1 debaixo do 4, né? 4 dividido por 1. Tomando essa situação, para assumir com o sinal negativo da base, a gente tem que inverter os termos dessa base. Como assim inverter os termos dessa base? Se está 4 sobre 1, vai ficar 1 sobre 4. 1 sobre 4 o quê? Agora que eu sumir com o meu sinal, vai ser elevado ao quadrado. Então, usando esse artifício matemático, eu sumo com o meu sinal de negativo, meu sinal de menos do meu expoente. Então, eu tenho que inverter a base, aí agora sim eu consigo calcular. Vamos fazer aqui. Então, vai ser 1/4 elevado ao quadrado. Tanto o termo de cima vai ser elevado ao quadrado, como o termo de baixo será elevado ao quadrado. Então, pode ficar da seguinte forma. Vamos fazer aqui toda a manipulação. Pode ficar 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Então, a gente sabe que quando a gente multiplica frações, a multiplicação acontece em linha. Então, vai ficar 1 sobre 16, né? 1 sobre 16. Então, basicamente, esse é o artifício matemático que a gente tem que usar e usaremos, acredito, em 2 ou 3 exercícios que nós veremos hoje, esse artifício matemático. Mas temos algum exemplo. Digamos que agora temos 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2. Mesma coisa, tenho uma base positiva, mas um expoente negativo. Então, tenho que sumir com
esse sinal negativo do meu expoente. Então basta eu colocar o meu 1 aqui embaixo, como é um número sozinho, né? Então agora eu posso inverter a minha base. Então vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado é tranquilo, mesmo raciocínio. É 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai ser igual a 1 sobre 4. Então, esse é o raciocínio que a gente vai usar. Vamos ver agora um outro exemplo. Acredito que esse não esteja na nota de aula de vocês, né? Mas eu vou colocar aqui. Até não vou colocar a letra para não confundir. Vamos fazer com uma fração. Digamos que eu tenha 4 sobre 3 elevado a menos 2. Mesma coisa, aqui eu não vou precisar colocar um 1 embaixo do meu 4 porque já tem um número, né? Então basta inverter a minha base, vai ficar 3 sobre 4. Aí agora fazendo essa inversão, eu tiro o meu sinal. Tiro o meu sinal de menos, então fica 3 sobre 4 ao quadrado. 3 sobre 4 ao quadrado é 3 sobre 4 vezes 3 sobre 4, que vai ficar 9 sobre 16. Então basicamente são esses a manipulação matemática que a gente vai ter que utilizar para resolver alguns desses exercícios. Não só vale para o quadrado, mas também vale para o cubo. Digamos que eu tenha 2 elevado a menos 3. Mesmo procedimento. Vai ficar 1 sobre 2. Só que agora ao cubo, né? Porque eu tiro esse sinal de menos. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Então, 1 sobre 8. E agora, quando a gente tem essa seguinte situação aqui, um caso especial, uma base negativa, vou até ver qual que eu coloquei aqui, uma base negativa e um expoente negativo, vou ver qual que eu coloquei aqui, menos 3. E nesse caso, como que a gente faz? Quando a gente tem uma base negativa e um expoente negativo. Esse menos 3 sobre 2 quer dizer que tanto o menos 3 como o menos 2 são negativos, né? É porque quando eu dividir menos 3 sobre 2, o termo, né, vai ser negativo. Então eu posso considerar tanto o menos 3 como o menos 2 como negativos, né? Então, quando eu tenho uma base negativa e um expoente negativo, eu vou usar o mesmo raciocínio. Não vai ter muita coisa. Eu posso manter o meu sinal... Eu posso manter o meu sinal negativo, né? Porque isso não vai influenciar em nada. Eu vou ter que fazer o jogo de sinal depois quando eu elevar o cubo. Mas a princípio, eu tenho que sumir com esse sinal do meu expoente, esse sinal negativo do meu expoente. Como que eu faço? Mesmo princípio, invertendo a minha base. Eu vou pegar, como é menos 3 sobre 2, vai ficar menos 2 sobre 3. Agora eu sumi com o meu sinal. Então, ao invés de menos 3, vai ficar elevado a 3, elevado ao cubo, né? Aí agora eu posso fazer o jogo de sinal. Quando a gente cai em coisas assim, convém a gente fazer a multiplicação primeiro dos números e depois fazer separadamente a multiplicação do sinal. Como assim, professor? Se é menos 2 sobre 3 elevado ao cubo, quer dizer que é 2 sobre 3, 3 vezes. Eu vou fazer primeiro a multiplicação dos números para não ter erro, e depois fazer a multiplicação dos sinais separadamente. Então, desconsiderando o sinal, fazendo a multiplicação dos números. Eu tenho que multiplicar em linha, né? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora eu faço o sinal, a multiplicação do sinal. Posso colocar o sinal aqui em cima, até em vermelho para ficar melhor. Eu vou colocar embaixo aqui o sinal. Agora a gente vai fazer a multiplicação com o jogo de sinais. Menos vezes menos, sinais iguais, né? Positivo. Aí positivo, que sobra aqui, vezes menos, negativo. Então vai ficar menos 8 sobre 27. Convém, assim fica bem mais fácil para a gente não ter erro, né? A gente faz a multiplicação dos números primeiro e depois separadamente faz o sinal. Que nem aqui, ó, eu coloquei em vermelho a parte do sinal, que é a multiplicação que a gente fez por último. Sinais iguais, dois sinais negativos sendo multiplicados, menos com menos dá positivo. Positivo com negativo, sinais diferentes, né? Negativo. Então, menos 3 sobre 2 elevado a menos 3 vai dar menos 8
sobre 27, né? Então, basicamente, era o que eu queria mostrar antes de irmos para o exercício 1, né? Vou até apagar a resolução para fazermos do zero esse exercício aqui. Acho que eu vou ter que até copiar a sentença aqui que eu tinha copiado aqui. Espera aí um momento. Se x é igual mais 3 menos 2 vezes 3 mais 3 sobre 5. Bom, beleza. Se x é igual a essa sentença aqui, 1 mais 3 elevado a menos 2 vezes 3 mais 3 sobre 5. Então, esse x é um número, ele coloca as alternativas, um número inteiro, menor que 23 sobre 9 e maior que 6 sobre 5, um número fracionário, não inteiro, menor que 3 e maior que 1, inteiro, menor que 21 sobre 5 e maior que 7 sobre 2, fracionário, não inteiro, ele coloca menor que 4 quintos e maior que menos 3 sobre 5, inteiro, menor que 25 sobre 9 e maior que 6 sobre 5. Como que eu resolvo isso? Eu tenho que descobrir quanto vale esse x. O x vale essa sentença aqui, então eu tenho que resolver essa sentença primeiro, descobrir quanto que vale esse número e para aí sim poder analisar as alternativas. Vale ressaltar que a diferença entre um número inteiro e um número fracionário, a gente viu nas primeiras aulas, né? Um número inteiro ele é um número sozinho, um número inteiro, o próprio nome já diz, né? Ele não vai ter vírgulas. Já um número fracionário é um número com vírgulas, né, com casas decimais, ou também pode estar representado na forma de fração. Então, a gente vai ter que ver se esse x é um número inteiro ou fracionário para poder ver as alternativas, né? Descobrindo se ele é inteiro ou fracionário, a gente já vai eliminar grande parte das alternativas, né, para poder trabalhar somente nas que interessam, porque a gente vai ter que ficar dividindo, né, 23 sobre 9, 6 sobre 5, para poder encaixar esses números nessas faixas em cada alternativa para ver qual que é a correta. Então, para descobrir esse x, a gente vai ter que resolver essa sentença. Então, vamos resolver aqui. Vou reescrever ela aqui embaixo para a gente resolver. Então, 1 mais 3 sobre 2. 3 mais 3 sobre 5. Para resolver esse exercício, começa a gente resolver tudo que está entre parênteses primeiro, né? Naquelas regras de precedência que a gente viu, acho que na primeira ou segunda aula teórica, né? A gente vai ter que resolver tudo que está entre parênteses e aí multiplicar o resultado de cada parênteses, né? Então vamos fazer tudo separadamente para poder não nos perdermos na nossa conta. Vamos começar aqui. 1 mais 3 elevado a menos 2. Vamos usar aquela regra do slide anterior. Se é 3 elevado a menos 2, eu tenho que sumir com esse menos 2. Então vai ficar 1 sobre 3. Posso até colocar um parênteses aqui. Elevado ao quadrado. Vezes 3 mais 3 sobre 5. Né? Vamos analisar aqui o que a gente faz nessa segunda parte aqui, nesse segundo termo aqui. Bom, vamos calcular aqui esse expoente aqui só para colocar 1 mais 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Então vai ficar 1 sobre 9. Vezes 3 mais 3 sobre 5. Agora reparem nisso daqui. Bom, eu vou ter que somar esse 1, eu vou ter que somar os termos que estão entre parênteses, né? Só que eu não consigo somar 1 mais 1 sobre 9 de forma direta. Como a gente viu naquela questão, quando a gente calculava o MC, né? Esse daqui está um número fracionário, esse daqui está um número inteiro, né? Eu não consigo somar. Então eu vou ter que fazer o MMC nesses dois termos que estão nos parênteses. Eu vou ter que fazer o MMC tanto nessa parte aqui, como nessa outra parte aqui. Para poder aí sim somar, ter o resultado em cada termo, para depois poder fazer a multiplicação entre esses dois termos. Então, vamos fazer duas vezes o MMC, né?
nessa questão aqui, né? Então, esse primeiro MMC que a gente vai calcular vai ser o MMC entre 9, né? Que a gente está vendo aqui. E entre o 1, que a gente pode considerar um imaginário aqui, né? Entre 9 e 1. Esse MMC dá para fazer de cabeça, né? MMC entre 9 e 1 vai dar 9. Bem tranquilo. E esse segundo MMC aqui que a gente vai fazer vai ser entre 5 e vai ser entre o 1 que eu posso considerar aqui, né? MMC entre 5 e 1 vai dar 5, né? É bem tranquilo, dá para fazer de cabeça, né? Vou até colocar aqui para começar a escrever aqui na parte de cima para ter mais espaço no quadro, né? Beleza, fizemos o nosso MMC. E agora? Agora a gente pode fazer aquela questão, né? Posso colocar na parte de baixo o meu MMC, né? Porque como eu vou... Posso colocar entre parênteses, né? Os termos que eu vou ter que somar. Posso colocar o resultado do meu MMC embaixo, né? A gente viu naquela aula, né, que tem o dominador e o denominador, a parte de baixo. Agora a gente vai para aquela regra, né, que a gente vai pegar o nosso resultado do MMC, dividir pelo termo de baixo e multiplicar pelo termo de cima. 9 dividido por esse 1 aqui vai dar 9. 9 vezes 1, 9. Então eu coloco 9 aqui em cima. Aí 9 mais. Aí agora, 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 1, 1. A gente tem uma aula só disso no começo, né? Quando a gente explica na parte do MMC. Então, vamos para outra parte aqui do termo. 5 dividido por 1 vai dar 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Né? Posso até colocar aqui... Eu vou fazer direto, não. Vou deixar o 15 aqui já, direto. Então, pega 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, 15 mais 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Né? Então, agora a gente pode somar, porque igualamos o termo de baixo. Né? Agora, somando 9 mais 1 vai dar 10 sobre 9. Vezes 15 mais 3 vai dar 18, né? 15 mais 3 vai dar 18 sobre 5. Agora a gente pode multiplicar. Multiplicamos em linha, né? 10 vezes 18 é bem tranquilo essa multiplicação. 10 vezes 18 vai dar 180. A gente só acrescenta um zero aqui, né? E 9 vezes 5 é igual a... 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 9 é igual a 45. Então vai ficar 180 dividido por 45. Vamos fazer aqui 180 dividido por 45 para ver quanto que dá. Acho que vai dar um número exato, né? Se a gente multiplicar o 45, acho que por 4, né? Vai dar 180. 4 vezes 5 vai dar 20. 4 vezes 4, 16. 17, 18. É isso mesmo. 45 vezes 4 vai dar 180, né? Então, um número exato, né? Então, o meu x é igual a 4. Se o meu x é igual a 4, ele é um número inteiro. Então, só sabendo que ele é um número inteiro, eu vou poder eliminar, acho que umas duas alternativas aqui, né? Eu vou poder eliminar essa que é fracionário e essa outra que é fracionário, né? Tá? Beleza. Agora a gente vai ter que trabalhar com as alternativas, né? Vamos trabalhar aqui. A gente já sabe que é um número inteiro, então pode ser tanto a alternativa A como a alternativa C, como a alternativa E. Então, vamos trabalhar de baixo para cima, então, para ficar mais fácil, né? Vamos trabalhar de baixo para cima. Inteiro menor que 25 sobre 9 e maior que 6 sobre 5. Eu tenho que, então, fazer 25 sobre 9, para ver se ele é menor que 25 sobre 9. E também tem que fazer quanto vale 6 sobre 5. Eu vou fazendo aqui na minha calculadora, 25 sobre 9, para a gente economizar tempo, né? Para não ficar uma aula muito extensa, para não passar do tempo. Mas caso tenha alguma dúvida sobre divisão de números, só me avisar que a gente pode trabalhar na próxima aula isso. 25 sobre 9 vai dar 2 sobre 7. Olha esse número aqui, 4, não é menor que 25 sobre 9. Então a gente já pode descartar essa alternativa aí, ó. Pode descartar. Aqui 25 sobre 9 é 2 sobre 7.
É 2.7, né? 2,7. O 4 ele não é menor que 2.7, o 4 é maior que 2.7, então a gente pode descartar essa daqui. Vamos para a alternativa C. Ele é inteiro menor que 21.5. Vamos ver se ele é menor que 21 sobre 5, né? 21 sobre 5 vai dar 21 sobre 5 é igual a 4 sobre 2, né? Ó, aqui bateu. Essa primeira sentença está certa. O 4 ele é menor que 4.2. O 4 ele é menor que 4,2. Então, essa primeira parte está certa. Vamos ver. Então, aqui ele fala que ele tem que ser maior que 7 sobre 2. Então, vou até usar o sinal aqui de maior. Maior que 7 sobre 2. Maior que 7 sobre 2 dá 3.5. 7 sobre 2, 7 dividido por 2 é igual a 3.5. O 4 ali realmente ele é maior que 3.5. Então, achamos a nossa alternativa correta. Alternativa C. O nosso 4, nosso x, que é igual a 4, ele é menor que 21.5 e ele é maior que 7 sobre 2. Então, é a nossa alternativa correta, alternativa C. Reparem que além da manipulação matemática, nós temos que usar a questão de interpretação, né? E trabalhar com as alternativas. E usar aquele macete também, né? Através da interpretação. Quando a gente já sabe que o 4 é um número inteiro, a gente já pode ir eliminando as alternativas para a gente não perder tempo na hora da nossa prova, né? O tempo é crucial nessa questão. Vamos aqui pro... Oi? Foi bem legal. Eu tentei bastante resolver esse exercício, só que eu tinha esquecido dessa regrinha do potência negativa. Sim. Ela foi crucial, né? Se não souber, não tinha como sair, né? Não dava. Verdade, né, cara? Às vezes a banca pega mesmo, se o cara não sabe resolver esse começo aí. Eu tava fazendo direto a potência exponencial, né? Eu fazia 1 mais 3 elevado a menos 2 e dava, pra mim, que dava 9 positivo, né? Eu fazia o jogo de sinal. Sim. Entendi. Então, o cara não sabe isso, essa parte aí do começo, né, de sair da exponenciação negativa, acho que não tem como chegar no resultado mesmo. Você tá fazendo os malabarismos, então, né? Muita gente fica nesse exercício por causa do começo, né? É verdade, né? Não lembra da regrinha lá de inverter a base. E também a pessoa até pode passar dessa parte, ela vai ter que saber como que faz MMC. Imagina a pessoa não lembrar também o MMC, é a mesma coisa também, cara. O ruim é que a gente sempre tem que lembrar, né? Eu ainda lembrei, né, da regrinha. Mas o exponencial negativo eu não lembrava. Cara, essas bancas aí tá louco, cara. O cara fica uns 15 minutos fazendo exercício, né? É verdade. Esse próximo exercício a gente vai ter que ver uma teoria antes, que é produto notável. Essa teoria é fatoração. Teoria de fatoração não está escrito no edital de vocês, mas caiu um exercício assim. Então, vamos ver essa questão. Eu até tenho uma aula disso no YouTube. Eu vou até deixar uma aula no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube que só ensino matemática. Aí tem uma aula de produto notável. Eu vou até deixar o link na Hotmart para acessar essa aula. Tem uma aula completa sobre produto notável. Vou até fazer aqui, que a gente vai utilizar para aquele exercício dos cubos lá, para resolver esse tipo de produto notável. Bom, produto notável, nós vamos ver a princípio duas regras de fatoração. Quando surgirem mais exercícios, a gente vai ver ao longo da turma de exercícios mais regras de fatoração já no próprio exercício mesmo, né? Para otimizarmos o nosso tempo. Bom, hoje nós veremos quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença de dois termos. Como assim quadrado da soma de dois termos? Digamos que eu tenha dois termos diferentes, que não podem ser somados, né? Dois termos diferentes. Por exemplo, a mais b ao quadrado. Esse é um quadrado da soma de dois termos. Eu tenho a soma de dois termos, a mais b elevado ao quadrado. Eu posso resolver de duas formas. A primeira eu vou resolver sem a regra de produto notável, para vocês verem que pode ser resolvido se não souber a regra. E a segunda vez que eu vou resolver vai ser a partir da regra de produto notável, né? Como está essa soma a mais b elevado ao quadrado, concordam comigo que eu posso repetir essa soma duas vezes? A mais b vezes a mais b. Opa. Um momento.
que eu possa repetir essa soma duas vezes? Como tá A mais B ao quadrado, é que nem a gente pensar 2 ao quadrado, é a mesma coisa que escrever 2 vezes 2. Então usei o mesmo raciocínio. Agora eu vou ter que aplicar uma propriedade chamada propriedade distributiva. Por isso que eu acho meio chatinha sem usar a regra, com a regra é mais fácil. Então a propriedade distributiva eu vou ter que pegar esse meu primeiro termo aqui, vou até escrever em vermelho. Esse primeiro termo vai multiplicar esse outro termo aqui A, e depois vai multiplicar esse outro termo aqui B. Agora esse segundo termo aqui vai multiplicar esse termo aqui, e depois vai multiplicar esse outro termo aqui, né? Então vamos fazer a regra distributiva. Então vamos resolver esse caso aqui de produto notável sem usar a regra, da forma crua mesmo das manipulações matemáticas. Mas depois eu vou mostrar aqui com a regra, fica bem mais fácil. Então A vezes A é igual a A ao quadrado, mais A vezes B é igual mais A vezes B. A vezes A é igual ao quadrado, aí mais A vezes B. Escrevi aqui. Agora eu vou para outro termo. B vezes A. Então vai ficar mais B vezes A. Só que eu posso escrever, em vez de B vezes A, é a mesma coisa que escrever A vezes B, porque como a gente está multiplicando, a ordem não altera a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então eu posso escrever A vezes B. B vezes A eu posso escrever como A vezes B. E depois mais B ao quadrado. Agora é só somar o que é igual. Reparem que esse termo aqui são iguais, né? Então eu posso somar. Eu repito A ao quadrado mais. Então A vezes B mais A vezes B é igual a 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Então chegamos na nossa resposta do produto notável. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Essa é a forma sem usar a regra de produto notável, usando a forma da distributiva. E agora a gente pode resolver esse mesmo exemplo com uma regra aqui. Vou até copiar aqui. Temos uma soma, quadrado da soma de dois termos. Esse daqui é o primeiro termo, o A, né, que vem na frente é o primeiro termo, e esse B é o segundo termo. O B é o segundo termo. Então a regra vai ficar o seguinte: o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então vamos lá, a gente tem que memorizar essa regra. Ela vai estar escrita naquela aula que eu vou deixar no YouTube para vocês, no link da Hotmart. Então quando assistir ela vai estar até escrita. A regra eu até não coloquei aqui, não deveria ter colocado, mas lá na aula, vou deixar como bônus na Hotmart lá uma aula só disso, né, que está escrito. Então vai ficar o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do primeiro termo, qual que é o primeiro termo? É o A, então o quadrado do primeiro termo, mais, como é uma soma, né? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Qual que é o primeiro termo? É o A. Qual que é o segundo termo? É o B. Então 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Qual que é o segundo termo? É o B. Então B ao quadrado. Reparem a diferença, que é o mesmo resultado, só que deu um trabalho danado. Então, o quadrado da soma de dois termos resolveremos pelo produto notável. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, esse é o quadrado da soma. Utilizaremos esse conceito aqui para resolver aquele exercício 2 de cubos, né? Então, além do quadrado da soma de dois termos, nós temos o quadrado da diferença de dois termos. É o mesmo processo da distributiva, só faz o jogo de sinal. Mas eu já vou direto na regra aqui para a gente não economizar tempo, né? Já deu meia hora de aula quase, né? Então, A menos B ao quadrado é a mesma coisa, a regra só vai mudar um pequeno sinal. Como é uma diferença de dois termos, eu sei que esse A é o primeiro termo, esse B é o segundo termo. Então, A menos B ao quadrado é o quadrado da diferença de dois termos. Então a regra praticamente vai ser a mesma, só vai mudar o sinal. Vai ser o quadrado do primeiro termo, ao invés de mais vai ser menos, né, porque é diferença, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então
No quadrado da diferença de dois termos, apenas esse sinal aqui que muda na regra, mas a regra é a mesma. Então, recapitulando, a regra do quadrado da soma. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Quadrado da diferença. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, né? Reiterando que eu deixarei a aula de produto notável que está no YouTube num link lá, aí lá eu explico mais detalhadamente, né? Então, utilizaremos esse conceito para resolver esse exercício aqui, ele é bem longo, mas vamos lá. Bom, considere 3 cubos de arestas respectivamente iguais a x menos 1 metros, x metros e x mais 1 metros. Se a soma de suas arestas, se a soma de suas áreas totais é igual a 462 metros quadrados, então seus volumes somam em metros cúbicos. Vamos lá, considere 3 cubos de arestas respectivamente iguais a x menos 1 metros, x metros e x mais 1 metros. Se a soma de suas áreas totais é igual a 462 metros quadrados, então seus volumes somam em metros cúbicos. Bom, a gente tem que saber qual que é o volume total dele, do cubo, né? Mas já vamos colocar aqui que ele quer saber, né? Qual que é o volume do cubo? O volume do cubo é volume igual a aresta elevada ao cubo, né? Vamos anotar as fórmulas aqui. E a área total, como ele cita, a área total de um cubo é igual a 6 vezes a ao quadrado, né? Daquela aula que a gente viu. Vou até colocar as fórmulas aqui no campo, que a gente vai ter que utilizar elas. Então, a área total de um cubo é igual a 6 vezes a ao quadrado, enquanto o volume é igual a ao cubo. Então, utilizaremos essas duas fórmulas ao longo do exercício. Então, já anotei elas aqui para eu não esquecer depois, né? O bom de quando a gente bate o olho, quando a gente dá aquela primeira olhada na prova, né, a gente já vê o que a gente vai usar. É bom a gente já escrever, mesmo se não for fazer aquela questão naquele tempo. A gente só escreve as fórmulas porque, com o passar do tempo, a gente tende a ficar com a cabeça cheia, né? E quanto mais cedo a gente escrever as fórmulas que a gente já usar, fica mais fácil quando a gente voltar e chegar para resolver aquele exercício, né? Então, quando a gente dá aquela primeira olhada na prova, quando a gente recebe a prova, a gente vai falar, isso daqui é de cubo. Aí eu já coloco as fórmulas de cubo, já para quando eu chegar lá já tá tudo as fórmulas. Porque depois, com o passar do tempo, né, a gente vai ficar com a cabeça meio cheia resolvendo a prova, né? E ficar mais complicado de lembrar as fórmulas. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, para descobrir quanto vale o volume total do cubo, né? Dos cubos, né? Desses cubos, no caso, né? Eu tenho que descobrir quanto que vale esse x da aresta, né? Porque ele fala aqui quais são as medidas da aresta, só que ele coloca esse valor de x, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que descobrir quanto que vale esse x, para depois descobrir quanto que vale a nossa aresta, e aí jogar na nossa fórmula do cubo, né? Então, como que a gente faz isso? Vamos só escrever aqui o que ele fala, as informações, né? Acompanhando a nota de aula de vocês, né? Como a gente fala do cubo 1, né? Vou colocar aresta 1 é igual a x menos 1 metros. A aresta 2, né, que é do cubo 2, vai ser igual a x metros. E a aresta 3 vai ser igual a x mais 1 metros. Reparem que ele falou que a soma das suas áreas totais é igual a 462 metros. Ou seja, vai ser a área total do cubo 1 mais a área total do cubo 2 mais a área total do cubo 3, a soma das áreas totais vai dar 462 metros. Reparem que se eu colocar todas as minhas áreas totais na fórmula, eu vou ter como se fosse uma equação, né, onde eu vou ter que isolar o meu x e depois descobrir quanto ele vale. Qual que é o valor da minha área total? É 6 vezes a aresta do cubo ao quadrado, então 6 vezes a1 ao quadrado, já que é o cubo 1. Como é o cubo 2, vai ficar 6 vezes a2 ao quadrado. E o cubo 3 vai ficar 6 vezes a3 ao quadrado, que é igual a 462. A gente tem o valor de a aqui, então a gente só substitui. 6 vezes
x menos 1 ao quadrado. Ó, reparem, caiu num produto notável, que a gente viu no slide passado. Mais 6 vezes x ao quadrado, mais 6 vezes... Opa, ficou meio feio esses 6 aí. Cara, a FAPEC tá louco, hein? Os caras estavam malvados nessa prova. 6 vezes aresta 3 vai ser x mais 1, né? É igual a 462. Reparem, a gente caiu agora num produto notável. A gente vai utilizar aquele conceito para resolver essa sentença aqui e essa sentença aqui. Porque depois a gente vai ter que somar, né, x com x para ver o que dá isolar o x, né? Espero que não caia numa equação de segundo grau, mas acho que não vai cair não. Eu achei que ia cair numa equação de segundo grau, mas graças a Deus não vai cair uma equação de segundo grau. Porque senão vai ficar muito mais trabalhosa. Aí tem que fazer Bhaskara ainda aqui. Mas não precisaremos, vocês vão ver que a gente vai cortar o x lá e não vai precisar fazer. Não cairemos numa... para calcular a forma de Bhaskara. Então a gente tem que sumir com esses termos aqui que são produtos notáveis, né? Aqui tem o quadrado da diferença de dois termos e aqui tem a soma o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Então vamos lá. 6 vezes x menos 1 ao quadrado. Lembrando daquela regra, como é o quadrado da diferença de dois termos, vai ficar o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo, que é o x, né? Vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, apliquei aquela regra do produto notável. Aí reescrevo, mais 6x ao quadrado, que é esse 6x ao quadrado do centro, né? A gente não vai mexer nele ainda. Mais 6. E agora eu vou ter que aplicar o quadrado da soma. O primeiro termo é o x e o segundo termo é o 1. Então, o quadrado do primeiro termo, como é uma soma, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos ver. Vamos calcular dentro do parênteses. 6 vezes x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1. Vai ser menos 2x. Mais 1 ao quadrado vai ser igual a 1. Mais 6x ao quadrado. Mais 6 vezes x ao quadrado. Mais 2x vezes 1 vai ser 2x, né? Mais... Opa! Acredito que eu enviei para vocês a nota de aula, né? Mas acabei apagando lá porque teve um pequeno erro aqui na resolução. Aí eu refiz e vou enviar de novo para vocês. E também deixarei na Hotmart. 2 vezes x vezes 1 vai ser 2x. Mais 1 ao quadrado é igual a 1. Então, acabei com o produto notável. Agora, eu tenho que multiplicar esse 6 que está multiplicando o parênteses inteiro, né? Então, esse 6 aqui, ele vai ter que multiplicar cada termo do meu parênteses, né? Propriedade distributiva. Então, vai ter que multiplicar aqui, vai ter que multiplicar aqui, vai ter que multiplicar aqui também. Aí aqui também, vai ter que multiplicar aqui, vai ter que multiplicar aqui e vai ter que multiplicar aqui. Né? Propriedade distributiva, né? Esse 6 está multiplicando dentro do parênteses. Então, vai multiplicar todos os termos dentro do parênteses. 6 vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado. 6 vezes menos 2x vai ser menos 12x. Mais 6 vezes 1 é igual a 6. Aí eu repito esse mais 6x ao quadrado, né? Que é esse daqui. Reparem que eu estou sumindo com parênteses, multiplicando. Aí aqui, vamos para a segunda multiplicação da propriedade distributiva. 6 vezes x ao quadrado, mais 6x ao quadrado, mais 12x, né, que é 6 vezes 2 é igual a 12, 12x, mais 6. Terminei com multiplicação. Agora, eu só tenho soma. Agora eu tenho que somar tudo que é x e tudo que é número, né? Tudo que é x ao quadrado, tudo que é x e tudo que é número normal, né? Porque eu só posso somar números iguais, né? Com letras iguais. Então vamos ver aqui, ó.
Esse menos 12x eu posso cortar com esse mais 12x, reparem, né? Posso cortar eles. Menos 12x mais 12x é igual a 0, então eu posso cortar. Já eliminei esse termo. Esse 6x ao quadrado eu posso somar com esse 6x ao quadrado e posso somar também com esse 6x ao quadrado. Posso somar esse, posso somar com esse e posso somar com esse. 6x ao quadrado mais 6x ao quadrado é igual a 12x ao quadrado. 12x ao quadrado mais 6x ao quadrado é igual a 18x ao quadrado. Então, vamos colocar aqui 18x ao quadrado. Esse 6 aqui, eu posso somar com esse 6 aqui, né? Ah, reparem, faltando uma coisa aqui, ó, tem que igualar a 462, que é daqui da minha... Então, não posso esquecer. Que eu vou ter que utilizar depois como uma equação, né? Vou ter que isolar o x. Então, eu posso somar esse 6 com esse 6. Então, vai ficar mais 12 é igual a 462. Agora ficou mais fácil, né? Eu posso isolar esse x ao quadrado, né? Vai virar uma raiz quadrada. Então, vou até fazer aqui. Então, vai ficar 18x ao quadrado mais 12 é igual a 462. Então, como eu isolo x, eu posso... 18x ao quadrado é igual a 462 menos 12. 18x ao quadrado é igual... 462 menos 12 vai ser igual a 450, né? É, 450. Então, eu isolo meu x ao quadrado é igual a 450 dividido por 18. X ao quadrado é igual a 450 dividido por 18 vai dar um número exato, vai dar 25, né? 450 dividido por 18, quando a gente fizer lá, vai dar 25. Agora fica fácil. X é igual a raiz de 25. Como vai estar x ao quadrado, né? É igual a 25, x é igual a raiz de 25. Então, meu x é igual a 5. Achei que o meu x é igual a 5. Agora, a gente consegue saber quanto que vale cada aresta do meu cubo. Como, professor? Assim, ó. Reparem que eu coloquei aqui as arestas, né? O A1 não é x menos 1. Então, o A1, como o meu x é igual a 5, o meu A1 vai ser 5 menos 1. Que vai dar 4, né? Vou até colocar aqui, ó. 5 menos 1 é igual a 4 metros. Minha aresta do cubo 1 é igual a 4 metros. No meu A2 não é igual a x metros. Como o meu x é igual a 5, então minha aresta 2, né, do cubo 2 vai ser igual a 5 metros. Né? Estou colocando no lugar do x. E a minha aresta 3? Minha aresta 3 não é x mais 1. Então, como o meu x é igual a 5, que eu descobri fazendo toda essa manipulação matemática, então vai ser igual a 5 mais 1, que é igual a 6 metros. Agora ficou muito mais fácil de calcular o volume total. Na resolução de vocês, tá... Vou apagar aqui essa parte que a gente não vai utilizar agora para calcular o volume total. Mas na nota de aula de vocês tá tudo completinho, né? Eu consegui colocar tudo no mesmo frame, né? No mesmo slide, né? Toda a manipulação matemática. Agora que a gente achou a aresta do cubo, não é o que o exercício está pedindo. O exercício não está pedindo quanto vale o x, ele está pedindo quanto que vale o volume desses 3 cubos somados, né? Então agora a gente vai usar a fórmula do volume que eu escrevi, foi a primeira fórmula que a gente escreveu aqui, né? Como que a gente calcula o volume total, né? O volume total desses 2 cubos vai ser a soma do volume 1 mais a soma do volume 2 mais a soma do volume 3, que o próprio enunciado está pedindo. Então, seus volumes somam. Então, vou ter que calcular esse volume total, né, que é a somatória de todos esses volumes. Qual que é o volume de um cubo? Como é o cubo 1, nós vimos que a fórmula do volume do cubo é igual a ao cubo. Então, vai ficar a aresta 1 ao cubo mais a aresta 2 ao cubo mais a aresta 3 ao cubo. Então, volume é igual. Como eu sei que a minha aresta 1 é 4, então vai ficar 4 ao cubo. Mais a minha aresta 2 vale 5, né? Então vai ficar 5 ao cubo. Mais a minha aresta 3 vale 6, né? Então mais 6
Opa, 6 é o cubo, né? Que eu coloquei ao quadrado, é cubo, desculpa. Às vezes você fala o cérebro pensa uma coisa e você fala outra, é complicado. Temos que prestar atenção. Então agora ficou fácil, é só levar o cubo. Vou fazer aqui rapidão, né? Porque a gente passou um pouco do tempo. Mas achei que a gente ia conseguir resolver esses 8 exercícios em menos tempo. Né? Então 4 ao cubo é igual a 64. 5 ao cubo é igual a 125. E 6 ao cubo é igual a 216. Aí 64 mais 125 mais 216 vai ser igual a 405 metros cúbicos, né? Que a nossa resposta é o volume total, que é a soma dos volumes dos 3 cubos, né? Então, alternativa D. Esse exercício é muito trabalhoso, tá louco, cara? Mas assim que a gente resolve ele. Reparem que não estava produto notável no edital. Tinha que estar lá, estudar os casos de fatoração, né? Eu nem imaginei que ficaria no exercício que usaria produto notável, sim. Mas reparem, caso a gente não lembre dessa regra de produto notável, a gente pode usar a propriedade distributiva, que é escrever 2 vezes o que está dentro do parênteses e multiplicar todos os termos, né? Então, deixaria aquela aula para vocês como bônus, né? Que está no YouTube, né? Vou deixar o link lá, bem de acesso para vocês. Então, acho que o próximo vai ser mais tranquilo, né? Os próximos, eu acho. Acho que esse era o exercício mais trabalhoso de todos, né? Bom, vamos para o exercício 14, né? Ainda não consegui resolver 2 exercícios dessa prova, mas acredito que até a próxima aula já tenha resolvido, tenha chegado nos exercícios. Então, do exercício 12, vamos pular para o exercício 14. Acho que aquele exercício 13 era sobre as esmeraldas, uma pedra preciosa, acho que era, né? Eu vi que tem a resposta na internet lá, a banca só mudou a pergunta. Eu vou dar uma olhada lá para ver se eu entendo a resolução. Então vamos pular para o exercício 14. Esse exercício 14, o exercício vai ter algumas afirmações. Algumas afirmações aqui que a gente vai ter que julgar se é verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Então é sobre triângulos. Então se a gente reparar aqui nas aulas sobre triângulos, a gente tem classificação de triângulos tanto pelos lados como pelos próprios ângulos, né? Então a gente pode classificar triângulos. Então relembrando um pouco dos conceitos, né? Quando tiver o sinal da chamada avisando, me avisem, por favor. Daí a gente troca o link. Vamos para a sentença 1. Um triângulo é dito isósceles quando apresenta 2 lados de medidas iguais. Sendo assim, todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles e todo triângulo isósceles é um triângulo equilátero. Vamos analisar essas sentenças, vou até colocar em vermelho aqui. Um triângulo é dito isósceles quando apresenta 2 lados de medidas iguais. Isso é verdade, realmente. Um triângulo isósceles, na teoria, quando a gente viu, um triângulo isósceles apresenta 2 lados iguais. Sendo assim, todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles. O que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais. Esse lado é igual, esse lado é igual, esse lado é igual. Sendo assim, todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles. Bom, se o triângulo isósceles tem 2 lados iguais, o triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Então, se 2 desses lados do triângulo equilátero são iguais, então ele também pode ser considerado como um triângulo isósceles. Então, o triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Essa parte que está verdadeira também. Porque ele também apresenta 2 lados iguais. Apesar de ele apresentar os 3 lados iguais, nessa sentença a gente está comparando apenas 2 desses 3 lados. Então, como ele apresenta 2 desses lados iguais, ele também pode ser considerado como isósceles. Então, um triângulo equilátero também pode ser um triângulo isósceles, está correto? Essas duas sentenças estão corretas. Vamos para a terceira sentença aqui. E todo triângulo isósceles é um triângulo equilátero. Ó, tá errado aqui, já na cara aqui. Nós vimos que um triângulo equilátero tem 3 lados. Um triângulo isósceles tem 2 lados iguais. Então, um triângulo isósceles, por ele ter 2 lados iguais, ele não pode ser um triângulo equilátero. Porque para o isósceles ser um triângulo equilátero,
ao invés dos dois lados que ele tem igual, ele tinha que ter os três lados. Então, o triângulo isósceles não pode ser um triângulo equilátero. Mas um triângulo equilátero, nós vimos que pode ser um triângulo isósceles, né? Questão dessas raciocínios, dessas regras, né? Então, essa parte aqui, que todo triângulo isósceles é um equilátero, tá errada. Então, essa sentença primeira aqui tá incorreta, né? Aqui eu tenho na nota de aula de vocês, vocês vão ver que tem uma explicação mais detalhada, né? Então, essa sentença tá errada. Vamos para a sentença 2. Um triângulo de lados medindo 20 centímetros, 21 centímetros e 29 centímetros é obtusângulo. Triângulo obtusângulo. Na teoria, nós vimos que um triângulo obtusângulo é um triângulo que tem um ângulo medindo mais que 90 graus, um ângulo maior que 90 graus. Então, um triângulo obtusângulo possui um ângulo maior que 90 graus. Então, vou até escrever aqui. Obtusângulo. Então, na teoria, a gente sabe isso. Só que aqui, pessoal, quando eu tiver o aviso da chamada, me avisa, por favor, tá 51 minutos. Mas vou tentar terminar esse exercício aqui. Um triângulo de lados medindo 20 centímetros, 21 centímetros e 29 centímetros, ele pode ser obtusângulo? A gente sabe que um triângulo obtusângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então a gente tem que verificar se esse triângulo de lados 20 centímetros, 21 centímetros e 29 centímetros pode ter um ângulo maior de 90 graus. Como é que a gente faz isso? Tá aqui outra parte da teoria para complementar a aula que a gente teve sobre triângulos. Para um triângulo ser obtusângulo, ele tem que apresentar um dos seus lados maior do que a soma dos outros dois lados. Então a gente vai ter que verificar. Para um triângulo ser obtusângulo, a gente sabe que um triângulo obtusângulo tem um ângulo maior que 90 graus. Então, para ele ser obtusângulo, a gente tem que pegar os seus lados e compará-los. Para ele ser obtusângulo, ele tem que apresentar um desses lados maior do que a soma dos outros dois lados. Vamos verificar aqui. Como o meu triângulo tem lado 20, 21 e 29, a gente tem que comparar. Vamos pegar o lado 20 aqui e ver se ele apresenta, se ele é maior que a somatória dos outros dois lados. Se eu pego o meu lado 20, eu tenho que somar 21 com 29 para ver se 20 é maior que 21 mais 29, né? O 21 mais 29 é igual a 30, né? Não, 30 não, 40. Opa, tô mal, 50, né? 50, né? Opa. É isso daí mesmo, né? 50, é isso mesmo, 50. Então, vamos fazer de cabeça aqui. Então, para ele ser obtusângulo, esse 20 tem que ser maior que 50. 20 é menor que 50, então não é. Vamos comparar o outro lado. O lado 20, a gente ia comparar, vamos calcular o lado 29. Então, eu pego o meu 29 e faço a somatória dos lados restantes. 20 mais 21 vai dar 41. 29 é menor que 41, não é maior que 41, então não pode ser obtusângulo. Aqui nesse caso também, a gente pega o lado 21, primeiro lado aqui, e soma os restantes. 29 mais 20 é igual a 49, 21 é menor que 49, então tá errada essa alternativa aqui. Os lados desse triângulo não podem ser um triângulo obtusângulo, por causa dessa questão, porque a somatória de um lado ele tem que ser maior que a somatória dos outros dois lados, né? Um lado do triângulo ele tem que ser maior que a somatória dos outros dois lados. E nesse caso não acontece desse triângulo com esses lados aqui. Então, sentença incorreta. Vamos para a parte sentença 3 aqui. É possível construir um triângulo. Daqui está errado então também, né? Coloca um X. Vamos para a sentença 3. É possível construir um triângulo de lados 10 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros? Vamos ver aqui. Complementando a teoria passada dos triângulos. Para saber se um triângulo pode ser construído tendo os lados dele, a gente tem que saber a seguinte teoria aqui, ó. De acordo com o teorema de Pitágoras, para construir qualquer triângulo, a soma dos quadrados dos dois lados menores tem que ser maior que o quadrado do lado maior. Então a gente tem que pegar os lados dos triângulos, ver quais são os dois lados menores, somá-los, elevar ao quadrado, né, o quadrado da soma,
e depois comparar se esse resultado vai ser maior que o quadrado do lado menor. Então vamos pegar aqui, nesse caso, 10, o triângulo vai ter 10, 20 e 30 centímetros. Quais são os lados menores? O 10 e o 20, né? Então, vamos somar aqui esses dois lados. 10 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. Para construir esse triângulo, então, essa somatória aqui tem que ser maior que 30 ao quadrado, né? Que é o lado maior, que o quadrado, que é o lado maior elevado ao quadrado. 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado vai dar 100. 20 ao quadrado vai dar 400, né? Mais 400. 30 ao quadrado, que é o lado maior elevado ao quadrado, vamos fazer aqui, vai dar 900, né? Então vai dar 500 e 900. 500 é menor que 900, então a gente não vai conseguir construir um triângulo com esses lados aqui de 10, 20, 30 centímetros. Se tivesse um número maior que 900, aí sim conseguiríamos construir um triângulo com esses lados aqui. Então, essa sentença aqui está incorreta. Vamos para a última sentença, né? Os ângulos internos de um triângulo podem apresentar medidas iguais a 60, 70 e 40 graus. Nós vimos que os ângulos internos de qualquer triângulo, a somatória deles tem que dar 180. Então, o ângulo alfa, o ângulo mais beta e o ângulo teta, acho que se escreve assim, né? Três ângulos tem que dar 180 graus. Então, vamos somar aqui 60 mais 70 mais 40 para ver se vai dar 180 graus. Se não der, então não é um triângulo. 60 mais 40 vai dar 100. 100 mais 70, 170 graus, ó. Não é um triângulo. Então está incorreta. Então, todas as sentenças aqui estão erradas. Vamos para o próximo exercício, que é sobre regra de 3. Esse exercício é tranquilo, o próximo, que é o 16. Né? Só que a gente vai ter que se ligar nessa questão da teoria da regra de 3, que tem as variáveis que são diretamente proporcionais e as variáveis que são inversamente proporcionais. Porque é isso que vai definir o nosso sentido de multiplicação na nossa regra de 3. Nós temos uma aula só disso, acredito, no curso lá, né, no Hotmart, uma aula só disso de regra de 3. Né? Então, usaremos regra de 3. No curso da Hotmart, eu resolvi de uma forma a regra de 3. Aqui eu resolvi de outra, mas vocês vão ver que é a mesma coisa. Se eu não me engano, na Hotmart, quando eu falava lá que era inversamente proporcionais, a gente multiplicava em linha, e diretamente proporcionais a gente multiplicava em cruz. Aqui a gente vai multiplicar em cruz de qualquer jeito, mas a gente só vai inverter as variáveis, né? Mas é a mesma coisa de resolução, a gente escolhe se a gente quer multiplicar em cruz ou multiplicar em linha, né? A gente só tem que prestar atenção nessa questão de inversão das variáveis, né? Então vamos lá. É bem tranquilo esse exercício. Para se dirigir da cidade onde mora para uma outra, Felisbina, nome feio, não sei porque eles colocam esse nome, desculpa as Felisbinas que assistirem esse curso futuramente. Felisbina cumpre tal percurso em 3 horas, caso mantenha uma velocidade média de 80 km por hora. Em virtude de um tráfego mais intenso, Felisbina atinge uma velocidade média de 60 km por hora, ou seja, diminui, né, a velocidade dela. Sendo assim, o tempo em minutos esperado para executar tal viagem é aumentado. Que é importante, é aumentado. O exercício não quer saber quanto vai ter a viagem, ele quer saber qual é o tempo que vai aumentar, né? Ele não quer saber quanto que vai durar a viagem, caso ela diminua a velocidade, ele quer saber qual é o excedente, né? Então isso aqui é importante. Gravar isso. Vamos escrever as variáveis, né? Para se dirigir da cidade onde mora para uma outra, Felisbina cumpre tal percurso em 3 horas, caso mantenha uma velocidade de 80 km por hora. Ou seja, se ela anda a 80 km por hora, ela leva 3 horas, né, para percorrer o percurso, né? Em virtude de um tráfego mais intenso, Felisbina atinge uma velocidade média de 60 km por hora.
Ele quer saber qual o tempo esperado para executar tal viagem, né? E quer saber, além desse tempo, né, que a gente vai ter que calcular qual vai ser o tempo aumentado, né? A diferença de tempo. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que calcular o tempo para depois ver a diferença de tempo entre essas 3 horas, né? Que ela andava a 80 km por hora. Então, de qualquer forma, vamos ter que ver o tempo que ela percorre baixando a velocidade. Agora, reparem comigo. Vimos as variáveis, né? Uma regra de 3 simples. Detalhe, né? Que não vai cair regra de 3 composta nessa prova da FAPEC. Né? Então, regra de 3 simples, apenas 2 variáveis. Né? As variáveis são, no caso, velocidade e tempo. Vamos ter que ver se as variáveis de velocidade e de tempo são diretamente ou inversamente proporcionais. Opa, eu apaguei aqui. Desculpa, não sei o que aconteceu aqui. Apaguei aqui, vou escrever de novo. 80 km por hora. Ela leva 3 horas. E depois 60 km por hora. Ela leva X, que a gente tem que descobrir. Né? Vamos ter que ver se a variável velocidade e a variável tempo são inversamente ou diretamente proporcionais. Reparem comigo. Se ela está andando 80 km por hora e ela gasta 3 horas nesse percurso, se ela diminuir a velocidade para 60 km por hora, concordam comigo que vai aumentar o tempo? Se ela diminuir a velocidade, vai aumentar o tempo de percurso, porque ela está indo num tempo menor. É que nem a gente ir de Ponta Porã para Dourados, né? Se a gente vai a 100 km por hora, a gente gasta, por exemplo, um tempo X, né? Um tempo qualquer lá. Se a gente vai a 80 km, o tempo vai ser maior, né? A gente vai andar mais devagar, o tempo vai ser maior. Então, são variáveis inversamente proporcionais. Enquanto a velocidade está diminuindo, o tempo de percurso vai aumentar. Então, são variáveis inversamente proporcionais. Nas aulas sobre regra de 3 simples, a gente viu um método, né? Que quando as variáveis são inversamente proporcionais, a gente pode multiplicar em linha. E quando elas são diretamente proporcionais, a gente multiplica em cruz. A gente pode resolver dessa forma. Só que eu vou mostrar aqui uma outra forma aqui também, né? Que é a mesma coisa, né? A gente só vai inverter. Inverter e multiplicar em cruz sempre. Então, tanto faz, a gente que escolhe. Então, vamos reescrever de novo. 80, 60. E agora, como o x que estava embaixo ele fica em cima, e o 3 que estava em cima fica embaixo. E agora eu multiplico em cruz, né? Então vai ficar 60x é igual a 80 vezes 3. 60x é igual a 3 vezes 8 é igual a 24. 80 vezes 3 é igual a 240, né? Então x é igual a 240 dividido por 60. 240 dividido por 60 vai ser igual a 4. Então ela leva 4 horas, né? Só que não é isso que o exercício quer saber, ó. Ele não quer saber o tempo que ela leva. Ele quer saber o tempo aumentado, né? Quanto que aumenta na viagem. Se a 80 km ela levava 3 horas, a 60 km ela vai levar 4 horas. Então, qual que é o tempo que aumenta nessa viagem? Então, eu vou ter que pegar o meu 4 e subtrair por 3. 4 menos 3 é igual a 1 hora. E reparem, deu 1 hora. Mas nas alternativas desse exercício está em minutos. Então, como 1 hora, a gente vale que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, vai ser a alternativa 60 minutos aí, que está na prova de vocês. 60 minutos. Né? Até deveria ter colocado a alternativa aqui, mas fica para uma próxima oportunidade, que daí não teria espaço para trabalhar com isso. Então, trabalhar os cálculos, né? Então, ela tem um tempo aumentado em 60 minutos. Né? Reparem que foi uma regra de 3 simples, só que com variáveis inversamente proporcionais. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção sempre nas variáveis, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui, exercício 17, o próximo, é um exercício teórico. A banca foi muito específica na questão, né? Eu também não imaginaria que teria um exercício assim na prova. Mas vamos lá, sobre raízes da equação de segundo grau. Recapitulando, quando a gente tem uma equação de segundo grau, as raízes dessa equação a gente resolve por Bhaskara, né? Aquele método, né? x uma linha e x duas linhas, né? Então, vamos ver aqui o exercício.
A equação ax² menos 10x mais 3 apresenta raízes não nulas. O que são raízes não nulas? Quer dizer que o x uma linha e o x duas linhas, quando eu calcular, como são não nulas, eles vão ser diferentes de zero, não vão ser igual a zero. É isso daqui basicamente que ela está dizendo. E inversas entre si, como assim? Se são inversas, quer dizer que o meu x, uma linha pode ser positiva e o meu x duas linhas são negativos. São inversas entre si, além de serem iguais, né? Porque como são inversas, né, são iguais. Então um é positivo e o outro é negativo, né? São inversas entre si. Só que ele pergunta assim, toda essa situação aqui, dele apresentar raízes não nulas, e dessas raízes, ou seja, x' e x duas linhas serem inversas entre si, vai acontecer quando? Aí ela coloca aqui os parâmetros. A, quando A for igual a 3 sobre 25, quando A for igual a 25 sobre 3, quando A for igual a menos 3, quando A for igual a 3, e quando A for diferente, né? Esse sinal aqui é diferente, significa diferente, quando A for diferente de 3, e quando A for igual a 3, né? Vamos lá. Essa questão aqui está aqui a resposta, né? Vou até ler. Ela envolve conhecimentos teóricos sobre as raízes de uma equação de segundo grau. Primeiro de tudo, vamos escrever aqui a nossa equação, né? Eu até esqueci. Deveríamos ter feito isso. Ax² menos 10x mais 3, né? Repare que quando a gente escreve uma equação de segundo grau, né? Eu posso até igualar a zero aqui. Deveria ter igualado aqui a zero, né? A gente tem que determinar os coeficientes A, coeficiente B, coeficiente C. Qual que é o meu A? Vai ser igual a esse A aqui, ó. Qual que é o meu B? Meu B vai ser igual a menos 10. E qual que é meu C? Meu C vai ser igual a 3, né? Então, meu A é igual a A, né? Meu B é igual a menos 10 e meu C é igual a 3. Então, como eu disse, essa questão envolve conhecimentos teóricos, até que a gente já tinha visto na aula, né? Agora vamos implementar esse conhecimento específico para resolver essa questão. Para as raízes serem inversas entre si, esse parâmetro aqui que eu vou circular em vermelho, esse parâmetro C, para as raízes serem inversas, esse parâmetro C aqui tem que ser igual ao parâmetro A, esse A aqui, né? Então, o meu A tem que ser igual ao C para as raízes serem inversas entre si. Se o meu C é igual a 3, o meu A só pode ser 3 para as raízes serem inversas. Então, a alternativa E aqui, ó. Isso só vai acontecer se o meu A for igual a 3, já que o meu C é igual a 3, o meu A também tem que ser igual a 3 para as raízes serem inversas. É uma teoria bem específica. Então, para as raízes de uma equação serem inversas entre si, esse parâmetro C aqui, que é igual a 3, tem que ser igual ao parâmetro A. Se o meu C é igual a 3, o meu A também tem que ser igual a 3. Então, a alternativa E, meu A é igual a 3. Então, é muito específica essa questão, né, em relação à teoria, né? Vamos ver quantos faltam aqui, mais 3 exercícios, acho que dá tempo. Bom, a respeito dos quadriláteros, julgue os itens a seguir, né? Vamos ter que julgar essa sentença 1, sentença 2, sentença 3 e sentença 4. Vamos lá. Todo quadrado é um trapézio? Vamos lá ver o que é um quadrado, né? Um quadrado é esse daqui. Desenhando aqui um quadrado, né? 4 lados iguais. 4 ângulos de 90 graus, né? Ou seja, os dois pares de lados são paralelos. São paralelos. Logo, um quadrado ele é um paralelogramo. Porque possui dois lados paralelos, né? Dois pares de lados paralelos. Beleza, ele está perguntando aqui se o quadrado é um trapézio. O que é um trapézio? Um trapézio, na teoria, nós vimos que um trapézio é um polígono, uma figura fechada que possui apenas um par de lados paralelos. Um par de lados paralelos. Logo, um quadrado não pode ser um trapézio, porque o quadrado não possui um par de lados paralelos. O quadrado possui dois pares de lados paralelos. O quadrado é um paralelogramo, ele não é um trapézio. Essa sentença aqui está erradíssima. Vamos perguntar aqui. Todo losango é um paralelogramo. Paralelogramo. Todo losango é um paralelogramo.
que é um losango? Nós vimos na teoria que um losango possui também os dois pares de lados paralelos, né? Dois pares iguais, dois lados, os quatro lados iguais e também paralelos, né? Dois pares paralelos. Então, o losango, ele é um paralelogramo, porque ele possui os dois pares iguais do losango. Esse lado aqui é um par, esse outro aqui é outro par. Então, assim como o quadrado, o losango é um paralelogramo, que está correto. Quadrado é todo losango equiângulo. O que é equiângulo? Equiângulo é quando os ângulos são iguais. Logo, um losango, para ser um losango equiângulo, para ter os ângulos iguais, vou até desenhar um losango aqui, para ter os ângulos iguais, então os ângulos têm que ter 90 graus, porque a gente viu que no caso dos paralelogramos, né, a soma dos ângulos internos é igual a 360, né? 360, isso mesmo. Então, os ângulos, assim como o quadrado nós vimos que o quadrado, ele tem também ângulos de 90 graus. E o losango, o equiângulo, também tem ângulos de 90 graus. O quadrado, ele tem também os quatro lados iguais, o losango também tem os quatro lados iguais, além de terem os ângulos de 90 graus, né? Então, quadrado é todo losango equiângulo, tá correta essa sentença. E todo retângulo, ele é um losango? Vamos ver aqui naquele macete que a gente lembra lá, que tem o diagrama de Venn, né? Vou até pegar aqui meu papel, e vou desenhar ele aqui. Aquele macetinho que a gente viu na aula, que ajudou bastante. Vou desenhar aqui o diagrama de Venn, né? Desenha maior aqui. Opa. Desenhar um Q de quadrado, né? Um losango, L de losango e R de retângulo. Vamos ver aqui. Todo retângulo, todo esse R aqui é um losango? Todo retângulo, está perguntando se todo retângulo é um losango. Não. Apenas uma parte do retângulo aqui, ó, que está rabiscado aqui, que eles têm em comum, que pode ser considerado como um losango. Se tivesse escrito nem todo retângulo é um losango, aí estaria correto. Mas ele está falando aqui todo retângulo é um losango. Ó, o retângulo está aqui, ó, em vermelho. Tá, o retângulo está aqui, ó. Ele só tem uma parte em comum com o losango. Então, todo retângulo não pode ser um losango. Se ele tivesse um monte de parte em comum, aí sim todo retângulo seria um losango. Então aqui, ó, como ele tem só pequeno uma parte, isso aqui está errada. Se a sentença tivesse nem todo retângulo é um losango, aí sim estaria correta. Mas então nós vimos através desse diagrama aqui, da interpretação dele, que essa sentença aqui está errada. Então a sentença 1 está incorreta, a sentença 2 está correta, a sentença 3 aqui, né, está correta, e a 4 aqui está correta. Tem que alterar aqui na nota de aula de vocês, né? Esse é tranquilo, né? Acredito. Vamos ver aqui. O dobro de um número somado à sua quarta parte resulta em seu valor acrescido de 30 unidades. O dobro de um número, vamos ver aqui. O dobro de um número, eu não sei qual é esse número, então pode ser 2x. O dobro de um número somado com sua quarta parte, ou seja, 1 sobre 4 x, né, já que é a quarta parte de x, né, chamado com a sua quarta parte, resulta, ou seja, é igual a o seu valor mesmo, né, que é x, que eu não sei ainda, acrescido de 30, ou seja, mais 30. Então tenho que calcular o valor de x. Reparem que pelo enunciado eu montei a minha sentença aqui, a minha equação de primeiro grau. O dobro de um número, 2x, mais somado com a sua quarta parte, ou seja, 1/4 de x. É igual, ou seja, resulta em seu valor, que é x, acrescido de 30 unidades. Tenho que isolar o x. Como que eu resolvo esse tipo de questão? Posso colocar x para um lado e número para o outro lado. Então vai ficar 2x mais 1 sobre 4 menos x, né, que esse x está desse lado, ele vai para o outro, como ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo,
é igual a 30, né? Aqui eu posso subtrair 2x de menos x, né? Eu posso até colocar 2x menos x mais 1/4 de x, né? Aqui falta um x aqui, ó. Falta um x aqui, ó. 1/4 de x é igual a 30, né? Então, só troquei de lugar. 2x menos x vai ser igual a x, mais 1/4 de x é igual a 30, né? Reparem que para eu somar x mais 1/4 de x, eu terei que fazer o MMC. Não terei desculpa. Então, MMC entre 4 e entre 1, né? Bem tranquilo, de cabeça, dá para resolver. MMC entre 4 e 1 vai dar 4. Então, sabendo isso, eu posso fazer isso daqui, ó. Coloco o meu 4, que é o resultado do MMC. Divido pelo de baixo, né? 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes x vai dar 4x. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 1 mais 1x, né? É igual a 30. Né? Então, vou até voltar aqui. Na nota de aula vai estar mais organizado. 4x mais 1x vai ser igual a 5x. Dividido por 4 é igual a 30. Né? Aqui eu posso passar esse 4 que está dividindo, passa multiplicando o meu 30. Né? 5x é igual a 30 vezes 4. 5x é igual a 120, né? 30 vezes 4 é igual a 120. X é igual a 120 dividido por 5 vai dar novamente uma divisão exata. 120 dividido por 5 vai dar igual a 24. Então, meu x é igual a 24, né? Alternativa A.